Dani, quer entrar agora aí nas contas? Xiii. Muito complicado, né? Eu acho que é importante a gente contextualizar que, talvez para iniciar, né? Que essa reunião do CORE, ela... Esse documento é o quê? Desculpa, Dani. Esse documento é o quê aqui, doutor? Esse é o parecer do CORE, né? Esse é o parecer do CORE que foi apresentado no Conselho Deliberativo. Tá. Né? Então é a análise que eles Pode fizeram. ficar com ele, se precisar dele aí, tá na mão. Essa é a análise que eles fizeram a respeito daquilo que foi apresentado ao CORE. O Dani sabe o que foi apresentado lá, como que a gente pode introduzir o assunto. Acho que a gente pode introduzir primeiro falando que essa não foi o primeiro órgão que falou sobre as contas, né? Porque antes da reunião do CORE, houve uma reunião no Conselho Fiscal. O clube ele tem alguns órgãos ali fiscalizadores, o Conselho Fiscal, o Conselho de Orientação e também tem a Comissão de Ética e Disciplina, que analisa a conduta dos dirigentes na gestão do clube. O Conselho Fiscal ele é o primeiro que se reúne para poder analisar as contas. Ele é formado por 3 conselheiros eleitos, os 3 são de situação. Então, na semana passada, eles receberam os documentos do clube sobre o balanço, anexos, documentos, e eles recomendaram a rejeição das contas. Foi o primeiro órgão que pediu a rejeição. Por unanimidade. Conselheiros de situação. Isso é muito legal. Para você perceber, tipo, porque muita gente coloca, né? Ai, não, mas os órgãos são contra o Augusto. Tá, mas são conselheiros de situação. Então, isso é importante. Foi tão impossível defender as contas do jeito que chegaram que nem os conselheiros que foram eleitos apoiando o Augusto conseguiram defender, né? Deixar passar, né? Então, o Conselho Fiscal ele emite esse parecer e encaminha para o CORE analisar e deliberar em cima disso e também dos documentos que ele recebe. O documento do CORE, esse documento aqui, ele é muito duro. Ele é muito duro com a gestão. Ele lista aí praticamente 20 itens que são supostas irregularidades, algumas contra o estatuto, algumas contra a legislação. Essas são especialmente graves. Entre alguns itens que eles colocam são repetições de coisas que eles já vêm falando há muito tempo sobre a gestão Augusto, porque a gente vem cobrindo isso já desde o início do ano passado, sobre ofícios, e-mails, questionamentos que o CORE faz, o Conselho Fiscal faz, o Deliberativo faz, e que não são respondidos. Isso é uma coisa incrível. A gestão, em muitos momentos, ignora os órgãos fiscalizadores. E isso é especialmente grave porque é uma falta de transparência que hoje em dia a Lei Geral do Esporte condena, por exemplo. Não é só uma questão de estatuto, sabe? Além disso, tem as... Isso caracteriza a gestão temerária, pela lei, né? Pela Lei Geral do Esporte. Que é o que passou ali. Exatamente. Isso. E complementando-se a isso, tem a questão da falta de apresentação de documentos, que deveria ser algo muito simples e muito básico de se fazer. Então, contratos que são enviados sem anexos. Nesse documento, por exemplo, o CORE cita que os 191 milhões que a gestão Augusto diz que, na verdade, é do Duílio, foi apresentado sem os documentos que comprovam que esses 191 milhões são da gestão do Duílio. Ah, não tinha comprovação. A gestão praticamente mandou um confia pro CORE. Confia que não é nós. Confia que não é nosso, não é sabe? nosso. E não pode ser assim. O contrato do Memphis também, que é um contrato muito vultuoso, porque tem comissões, muitas comissões. E ninguém sabe como é que é esse contrato, né? São basicamente aí 150 milhões de reais em um contrato. O CORE pediu esse documento. A diretoria se defendeu, dizendo que o contrato ele tem muitos sigilos, que se quisessem ver, era só ir lá na sala do Augusto e aí pedir a cópia, mas o certo é mandar uma cópia. A gestão ela tem que partir do princípio de que os conselheiros eles vão manter sigilo. E a gente sabe que isso não acontece, tudo bem, mas também não acontece da própria gestão muitas vezes. A gente sabe que a própria gestão vaza informações quando convém a ela, mas também quando não convém ela pede que se mantenha sigilo. É uma incoerência. Mas, de um modo geral, o CORE ele critica as irregularidades e também a falta de transparência, a falta de prestar contas, que deveria ser algo básico, não porque o estatuto manda. E o manda. Augusto falava que ia ser assim, né? Falava. Que ia ser uma coisa mais transparente, que ia ter os balanços mensais, né? E a gente, infelizmente, não vê. O Rosala fez isso de início. Quando ele entrou no financeiro, se eu não me engano, 2 ou 3 balancetes mensais ele chegou a divulgar. Logo depois ele sai. Só fazendo um parênteses em relação a isso, perdão. Mas isso tem que ser feito. É obrigação. Então a gente acaba se surpreendendo com quem fez, né? Na verdade, deveria ser o contrário. Exato. Quem fez o que tinha que fazer. O problema está no contrário, de quem não fez, né? Sim. Nas outras gestões também não era essa frequência linda, maravilhosa, assim, de prestação de contas. Também não. Faltavam balancetes e tudo mais, mas a sensação que se tem de um modo geral é que a prestação de contas era um pouco melhor. Um pouco melhor, vamos colocar assim. Também havia falta de transparência, mas o diálogo era um pouco melhor, até porque nas gestões anteriores, e aí eu vou colocar como opinião geral, infelizmente, havia um controle muito grande da gestão sobre os órgãos fiscalizadores. A renovação de transparência tinha esse
cuidado, vamos colocar dessa forma, isso não é uma defesa, né? Isso é uma constatação de colocar aliados para comandar os órgãos. Então, muito se fala sobre isso, né, Farinha, só sem querer fugir do tema. Claro, mas... por que as gestões anteriores não foram punidas? É claro que elas não eram punidas. Tinha aliado no comando do conselho, o que chegava de denúncia era arquivado. Isso aconteceu muitas vezes, muitas vezes. Denúncias, taunça, filho de conselheiro que era colocado no sub-20 sem ter idade mais, contratos obscuros, isso tudo era denunciado, muitas vezes. Aquele sub-23 esquisitaço, né? Mas chegava nos conselhos, chegava no CORE, chegava no Conselho Deliberativo, as denúncias eram arquivadas, não eram apreciadas, era tudo colocado por baixo do tapete, porque eram aliados. E eu não sei por que o Augusto tinha essa ideia de que o Tuma faria isso. Quem conhece o Tuma minimamente saberia que ele não é afeito a esse tipo de coisa. O Tuma ele é um legalista a ponto de ter pedido impeachment do Roberto de Andrade por causa de um contrato assinado antes da posse. Verdade. Sabe? Ele é legalista a esse ponto. E aí não é questão de fazer juízo de valor sobre o caráter do Tuma ou qualquer coisa do tipo. Mas o que está na lei é o que o Tuma tenta seguir. E não tem como negar isso. Ele é tão rígido nesse ponto que ele até se comunica mal, muitas vezes, e não sabe como colocar, e é visto como autoritário em muitos momentos, porque ele quer seguir o que está na lei e é muito pouco flexível em relação a isso. E isso gera muitos atritos de comunicação, inclusive no impeachment. Mas, voltando para a questão do CORE, esse documento ele é muito duro. Ele é muito duro e ele é muito técnico. O que o Pantaleão falou a respeito disso é verdade. É um documento que ele não faz ali interpretações políticas sobre o que está colocado. Ele é bem na linha do que o documento está dizendo e não foi à toa que foi aprovado por 16-1. Né? Pois é. 16-1, velho. Como é que foi esse dia lá, doutor? Não, foi um dia, assim, tranquilo, foi um dia em que... Super tranquilo. Não, foi, mas de fato... Não, mas, ó, veja, se depende da referência... Teve tiro? Depende da referência que você tem. Se você tiver a referência daquela reunião do impeachment... Aí foi tranquilo, esse aqui tudo foi bem. quase que uma missa. Né? Mas, de fato, foi realmente bastante tranquilo. Claro, cada um defendendo o seu lado. Você teve a oportunidade de alguns debates mais acalorados, mas porém respeitosos. Teve debate acalorado? Teve porque o Tuma permitiu, e corretamente, que algumas pessoas se inscrevessem para defender as contas e outras se inscrevessem para questionar. Teve dedo na cara, igual lá no dia do impeachment, teve, né? Tem até imagem, né? Tem foto. Tem quase briga, né? Não, teve. Mas ali foi outro momento, ali foi uma situação que também foi criada, não se sabe como, o pessoal entrou com tanta facilidade no clube, enfim, numa segunda-feira em que o clube está fechado, não pode ingressar, mas enfim, aí são outras situações. Agora, de toda maneira, não, essa reunião foi uma reunião, eu digo, civilizada. Né? Quer dizer, claro que tem momentos mais acalorados, porque é natural. Tu tá ali numa discussão a respeito de um determinado tema, cada um colocando os seus pontos de vista e querendo fazer prevalecer o seu ponto de vista. Mas, de uma forma geral, foi respeitosa, não houve nenhum tipo de ofensa, por exemplo, ao presidente Augusto, não houve, ele estava lá, ele acompanhou tudo de perto. Também não houve ofensa ao presidente Tuma, que estava lá comandando os trabalhos, daí por diante. Então, foi algo que seguiu ali exatamente aquilo que nós tínhamos nos itens da convocação, sem maiores discussões, sem maiores